seja bem-vinda. Estamos iniciando ainda. Seja bem-vindo. Nós estamos ainda iniciando, então vamos respirando, dando uma pausa do dia, né? Às vezes o dia é cheio de informações, então vamos respirando, né? Às vezes o dia é cheio de informações, então primeiro a gente respira, aguarda, vai relaxando. Nada melhor como relaxar e respirar nesse momento, dessa pausa, né? Do dia que a gente pode fazer. Ei, Dani! Que maravilha, né? Estamos aí, né? Indo ao encontro de sempre estar aprimorando. Acredito que seja isso. Então, sejam todos bem-vindos. E é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Você pensou em mim hoje? Então, talvez seja essa conexão aí, né? De pensamentos. De repente, é uma mensagem hoje que vai ao encontro de trazer alguma resposta, de repente, daquilo que você estava pensando, né? Então, é muito por aí, né? O beijo foi recebido com sucesso. Então, hoje a gente vai falar um pouco aqui de olhar um pouco para essa ferramenta, né? Que é o tarô, de maneira mais leve, mais tranquila, porque às vezes a gente ouve muito o que é e só ouve muito o que é, mas não tem conclusões, né? E com o tempo em sociedade existem alguns conhecimentos que eles foram muito julgados, então devido a esse tipo de julgamento, de repente de uma pessoa passando para outra socialmente, anos, né, décadas, milhares de anos aí, a gente foi ao encontro de perder um pouco a essência
de ser aquele pesquisador, de ser aquela pessoa que vai além, né? E que vai além não só pelo fato de achar bonito estudar, né? Mas pelo fato de achar bacana estar desperto, ser sempre pesquisador. Isso é encontrar um pouco esse mestre interior. Então tem muito a ver com essa música que eu coloquei, que está falando muito dessa energia de quando a gente fala muito para energia divina, né? Senhor, Senhor e Senhor divino. Agora não adianta a gente clamar pelo divino, por aquilo que está só no ar, né? O que está só ali nessa superfície do divino, se a gente não vai ao encontro de colocar o nosso pé no chão, para ir desenvolvendo essa habilidade de fazer um pouco acontecer aqui com os pés no chão, porque essa conexão de se conectar ao divino, né? Mas é essa conexão também de se conectar com o seu divino interior, aqui presente nesse corpo, nessa matéria. E aí, para a gente começar a falar um pouco desse conhecimento do tarô, que está muito interligado também, não só com esse lado divino, mas também com esse lado da matéria, do aqui, de você, da autodescoberta ou do autoconhecimento de você mesmo, do seu mestre interior. A gente vai começar aqui a falar aqui na época antiga, né, um pouco de história aqui, para a gente ao encontro de ver que nessa era antiga era muito comum a gente ter vários conhecimentos juntos, compondo toda essa energia de autoconhecimento pessoal, né? Só que com o tempo, o que foi acontecendo em sociedade? A gente vai passar dessa era antiga para a era da Idade Média, onde tudo começa a também ser criado um rótulo. O que é autoconhecimento mesmo, o que pode ser passado para essa sociedade, o que não pode, e a gente começa a criar esses rótulos, né? Então, já na era medieval, que a gente chama que era a era das trevas, para alguns historiadores e de repente filósofos também que vão ao encontro de estudar bastante, vai falar sobre isso, da proibição de conhecer a si mesmo, seja em conhecimentos do corpo físico, seja esse conhecimento desse lugar, né, divino dentro de nós, que é também fazer acontecer aqui. E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, quando a gente vai para um período histórico dessa era moderna, tudo começa a se encaixar dentro do que é ciência ou do que é religião. Então a gente começa aí já a ter esses rótulos bem preparados. E aquilo que não se encaixa é um conhecimento que você pode estudar, mas não se encaixa, não serve para ficar ali medido, muitas vezes. Então, para a ciência, tudo que é medido, que vai transformar um resultado ali tangível, real, é muito o que é ciência. E a religião, ela tem os códigos dela ali, né? Mas a palavra religião, ela tem muito a ver com religar-se ao divino. É algo muito maior que a filosofia vai ao encontro de estudar isso. Já a área de psicologia, ela vai ao encontro de estudar essa psique humana, que é essa alma, esse espírito, ou que é chamado por esse lado mental nosso. E é interessante porque a gente começa a cada vez mais observar que tudo isso traz um questionamento para dentro de uma leitura de cartas de tarô, ou que é tarô para muitas pessoas, né? Nem toda a sociedade foi um encontro de pesquisar sobre isso e viu que isso era diferenciado, né? E aí pergunta assim, houve um boom em certo período histórico, onde foi colocado assim, o tarô consulta os mortos, o tarô prevê o futuro. Então, assim, são esses detalhes, essas informações, esses questionamentos que a gente vai muito ao encontro de observar, né? E será que ele consulta o futuro? Será que de repente ele vai lá consultar os mortos? Então era muito essa estratégia às vezes utilizada para ter ali digamos assim, um preconceito formado, né? Que preconceito formado é este? Exatamente de inventar um discurso, uma brincadeira, uma fala, uma teoria em voga daquele conhecimento para justamente ninguém ao encontro ali de consultar esses conhecimentos internos.
Então a gente sabe que desde a era antiga ali, já começando na era medieval histórica e também na era moderna, houve uma, digamos assim, eu costumo falar que é uma queima de arquivo, onde esse arquivo, esse conhecimento aqui não pode ser conhecido pelo ser humano, porque se ele conhece o potencial dele, sabe? E quando a gente fala das bruxas que foram queimadas ali na era medieval, ou quando a gente fala dessa era mais moderna científica, aonde só é instituído como religião aquela prescrita, descrita em um formulário, carimbado e assinado ali pelo que é religião ou pelo que é ciência. Então é importante que nessas questões aqui, se o tarô consulta os mortos ou o futuro, a gente ter como prerrogativa que o futuro ele é constituído de vários agoras. Então, se hoje você está indo ao encontro de fazer acontecer algo, possivelmente lá na frente isso tem uma chance muito grande de se materializar, certo? Porque quem está acompanhando pelos stories, eu estou falando aqui muito sobre o que é energia, né? E o conceito de energia, ele é um conceito bem amplo também, onde tanto a física quântica vai ao encontro de começar a trazer estudos para comprovar, para entender isso de forma mais medida, né? Então, é interessante a gente ir trazendo esses conhecimentos para que a gente compreenda que se hoje você está se programando para fazer de repente uma viagem, e nessa viagem você vai precisar ter preparo físico, certo? Você quer chegar ao topo dessa montanha, mas você vai estar fazendo esse preparo físico aí. Então, digamos assim, que dentro disso, uma leitura de cartas, ela colabora totalmente para você ter um pouco de clareza do que você vai levar nessa sua mochila. De repente, se você tiver essa conexão muito grande com você mesmo, quando você vai ao encontro de que uma pessoa faça essa leitura de cartas para você, você pode acessar até âmbitos um pouco maiores, mais à frente dessa jornada, né? Desse caminho que você vai realizar aí. Só que a leitura de cartas, ela dá as dicas ali, né? Ela direciona a melhor forma que você pode conduzir o seu preparo físico. E também o que você pode estar colocando na mochila. Como também aquilo que a gente precisa desapegar. Ou fazer uma dedicação máxima para desapegar. Porque é isso, né? Então, é muito legal essa visão. Porque aí desmistifica um pouco aquela ideia de que o tarô, muitas vezes, é visto como digamos assim, uma ferramenta terapêutica ou um oráculo, muitas vezes, que fala assim, ele é super divinatório. Então, vai depender muito de quem é essa pessoa que esse terapeuta que você vai ao encontro de fazer essa leitura de cartas, né? Ele pode trazer tanto esse embasamento terapêutico de leitura do inconsciente e o consciente ali presente para você, né? Que é essa leitura do nosso inconsciente. O que é a leitura de cartas? Essa leitura do que está ali dentro do nosso inconsciente, para que a gente tome consciência do caminho que a gente está seguindo, das possibilidades que vão ser mais fluentes, possibilidades ali de repente mais positivas, que vai fazer você alcançar esse objetivo, igual o exemplo que eu estava dando aqui. Então, são esses detalhes que é importante a gente ter como base. Então, quando a gente faz essa pergunta se de fato o tarô ele traz essa previsão do futuro, ou ele consulta os mortos, eu gosto de trazer para vocês refletirem um pouco que a terapia ela é muito aquele autocuidado, aquele servir com o outro. Então, se a pessoa que está fazendo essa leitura, ela tem esse viés, esse cuidado de restabelecer esse estado em que você se encontra para melhorias ali, desde que você se abra, né, com esse seu inconsciente para tomar consciência, aí a gente pode falar da palavra divinatória ou oracular, que a gente chama, que significa essa adivinhação. Mas é a adivinhação do quê? Né? Porque aí a gente começa aqui a conversar sobre adivinhação de que tipo, como é que funciona, né? E essas questões, elas são interessantes a serem abordadas
porque começa a ser retirado todos aqueles preconceitos formados, tudo aquilo que você ouviu de alguém, que você acreditou, porque você não foi a fundo e estudou, certo? Porque um preconceito, ele às vezes existe por conta disso. E mais uma vez aqui, eu gostaria de deixar bem claro que, de repente, se tudo isso que eu tô falando com você agora ainda não faz um sentido, coloca lá no mosaico, armazena, porque de repente em algum momento, por você estar acessando esse conteúdo, você vai saber. Você vai saber para que foi o encontro esse servir aqui, de estar me ouvindo sobre esse assunto. Então, voltando exatamente a esse ponto do servir, do restabelecer o outro, desse atendimento terapêutico com o outro e essa possibilidade do divinatório. Como é que ela acontece? É muito importante que você, quando vem ao encontro de permitir que esse terapeuta, essa pessoa instruída, faça a leitura de cartas para você, você também se prepare para esse momento. Para que você possa vir num estado de pausa, de respiro, de vazio, porque é nesse vazio onde a gente tem ali essa importância do inconsciente que você vai ficar nesse sistema de relaxamento e isso vai ficar mais fácil de repente para você tomar consciência do que você pode fazer. Então, assim, para eu que já fui um encontro de fazer muitos atendimentos, eu posso trazer aqui a compreensão de que quando essa pessoa vem fazer essa consulta ou essa, digamos assim, essa orientação ali por meio da leitura de cartas, se ela vem nessa tranquilidade, ela acessa pontos do próprio inconsciente dela que colabora para ela ter clareza e tomar uma atitude de fato, aquele futuro, aquele alto de objetivo e meta, aquela montanha escalável que ela fez ali, ela vai alcançar aquele resultado. Por quê? Porque ela está ali, de fato, fazendo por onde, sabe? Ela está ali se valorizando, ela está ali aberta a tomar consciência, sabe? E quando a gente toma consciência de algo, a gente toma uma decisão e essa decisão muda tudo. Então, por isso que se faz importante, de repente, a gente ter essa compreensão, onde esse terapeuta está ali com essa atitude do servir, com essa atitude de restabelecer, de trazer um caminho mais resolutivo, mais harmônico, trazendo também, de alguma maneira, a medida da palavra, que depois que a palavra sai da boca, ela sai, né? Ela não retorna. Então, é esse campo que é importante a gente entender. E nessa leitura de cartas a gente utiliza muito, para quem está acompanhando nos meus stories, que eu estou falando sobre energia, a gente vai ao encontro de estabelecer uma conexão muito grande com esse chakra frontal, né, que é chamado de terceiro olho. Então, esse processo, essa conexão mental, esse entender dessa psique, dessa alma, desse espírito, desse lado mental humano, que se trata essa leitura de cartas de tarô. Então, esses detalhes é bem bacana que a gente compreenda. É muito interessante, de repente, em cada momento que você for tomar ali da sua vida, do seu restabelecer o teu momento, você reflita com quem você está indo ao encontro. De repente, estar fazendo, né, essa leitura de cartas, porque isso faz toda a diferença, né? Essa diferença, de repente, que você não está observando de alcançar aquilo que você quer, é porque talvez esteja tanto lá no futuro ou tanto lá no passado, mas dificilmente aqui no presente, porque quando a gente faz a leitura de cartas de tarô é isso, né? Está aqui no presente, estar aqui e no agora. E esse aqui e agora vai se moldando a cada passo que você for dando. Então, se você vai ao encontro de fazer essa leitura
e fica ali naquele momento, com toda essa energia de absorver, de compreender, de dar esse seu passo de compreensão com você mesmo, fica leve, fica tranquilo. E é onde a gente vai muitas vezes intuir, é onde a gente vai muitas vezes entender esse servir. Já que todo um processo terapêutico, ele vai ao encontro de trazer esse restabelecer desse momento, esse restabelecer do seu estado emocional. E nesse processo de, às vezes, descobrir a si mesmo é uma tarefa que muitas vezes ela não é agradável, ela não é bonita, sabe? Que aí vai começar a envolver todo esse processo também de desapego do que você achava que era e que você não é. Esse terapeuta que está fazendo esse servir, essa leitura de cartas, ele é só um caminho. Ele não é o seu pai, não é a sua mãe. Então é importante que a gente entenda isso para a gente tomar consciência do nosso mestre interior. Que aí vem essa canção que eu coloquei de início, né? Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Sabaoth. Santo, santo é o divino, é o Senhor. Agora, como é que eu estou glorificando isso? Como é que eu estou me trazendo a minha consciência, liberando ali as sombras do meu inconsciente para eu me ligar a esse mestre interno? Que é justamente esse lugar de essência, de respiro, de se abrir como consciência para algo maior. Será que eu estou fazendo isso na minha vida? Estou permitindo? E é muito interessante porque os nossos encontros aqui, eu quero fazer encontros assim breves para deixar um recado, algo prático para que você realize na sua vida. E o que eu trouxe para deixar aqui de reflexão hoje é que se a gente não sabe fazer algo, não sabe algo, é porque a gente não se dedicou a estudar e a principalmente praticar isso. Porque quando a gente se dedica a estudar sobre o assunto, a praticar, isso faz muita diferença. É isso que vai fazer você ser o protagonista da sua vida. E isso faz muita diferença. Já voltando ao início dessa desmistificação, é importante que a gente entenda que a gente hoje, né, é envolvido por diversos sistemas de informação. Agora, esse sistema de informação te informa ou te desinforma? Assim como eu contei parte dessa história de conhecimentos, é interessante que você se faça essa pergunta. Esse sistema de informação que você está inserido, ele te informa ou te desinforma? Aonde que você está indo ao encontro de obter esse autoconhecimento? É porque alguém falou, eu tive essa visão de um sistema familiar, de um sistema cultural ali, de pessoas próximas, colegas, amigos, da onde que está vindo? Ou eu de fato fui um encontro de estudar e tenho essa informação para trazer? Então, o conhecimento pode ser libertador, mas se for um conhecimento só repetitivo e não for uma verdade de fato, é qualquer informação. Então, estou deixando aqui a informação para vocês de primeiro se perguntar aonde você de repente está indo ao encontro de que alguém faça a leitura desse caminho, que é uma leitura de cartas de tarô, aonde que você está escolhendo se valorizar e estar e como, quando você vai ao encontro de valorizar esse terapeuta, esse ser que está te atendendo, e se você também está se valorizando. E isso tudo envolve aceitar um pouco da tua realidade e também agradecer. Porque só assim é possível enxergar, de repente, com uma leitura de cartas, ou olhando de alguma forma para algum objetivo, quando você olha também para o agora.
Como é que tá o agora? É aquele pequeno exercício de qual número, qual o nome do sentimento que vem agora, qual é a energia que você sente que está rondando você mesmo. Então é por aí que a gente vai traçando esse caminho, vai traçando essa compreensão. Então se você curtiu esse conhecimento e quiser compartilhar, fica à vontade, porque o Instagram ele não entrega para todos aqui. Então você pode me marcar ou enviar essa live para aquela pessoa que vai ao encontro de repente de desmistificar um pouco essa ideia de uma leitura de cartas de tarô, não ficar ali cristalizado, envolvido numa ideia daquilo que não é, daquilo que que alguém falou para ela e ela passou a vida inteira acreditando, sabe? Porque toda vez que a gente entende que a gente está ali dentro de um conceito, de um preconceito formado sobre uma leitura de cartas, e a gente acredita porque alguém passou pra gente e que a gente nem sabia, né, que é algo diferente, a gente acredita piamente e cresce com essa ideia fixa. Ei, Renata, prazer em vê-la, gratidão. E aí a gente fica com essa ideia fixa e aí não vai fazer uma leitura de cartas porque aquilo é obra, sabe lá, menos de Deus. Não é obra do divino, não é obra de Deus. Então é essa questão que às vezes é importante a gente trazer de reflexão, sabe? Até que ponto a gente vai ficar assim, classificando as coisas, sabe? A gente não tá mais naquela era da Idade Média, a gente quer evoluir como sociedade, como cultura, como mundo. E o que você de repente está fazendo para isso, né? E aí, você já começou a refletir o que eu tô fazendo para isso acontecer? Então, vamos refletir sobre essa questão na nossa vida, não só na leitura de cartas de tarô, não só sobre esse conhecimento, mas sobre o conhecimento da vida. Porque uma leitura de cartas de tarô, ele é um autoconhecimento sobre a vida. É acessar ali dentro do teu próprio inconsciente, uma maneira de você se organizar melhor para fazer esse caminho para alcançar o seu objetivo e meta. Não para você ficar brigando, ou associando, ou fazendo pífias adivinhações possíveis. Se a gente pode unificar isso de 3, 4, 5 formas, para que a gente vai excluir uma? A gente não está aqui para definir, a gente está aqui para viver o processo e se permitir, mas fazendo no agora algo. Porque é isso que a gente está vivendo nesse momento. É uma semana astralmente, de certa forma, de muita liberação kármica, aonde a gente vai ter ali o encontro da Lua no signo de Gêmeos e com 2 pontos kármicos, né? E será que a gente está preparado para encarar essas verdades internas? Que começa a gente olhando para nossa sombra mesmo. É super fácil. É só começar a se autoconhecer, a realmente ir ao encontro de uma fonte real de conhecimento e principalmente olhar para dentro. Então, essa reflexão que eu quero deixar aqui para vocês, para não ficar super longo, a ideia aqui é ser breve, trazer algumas desmistificações aí, alguns conceitos. E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Se tem alguém aqui com alguma pergunta que queira fazer, aí vocês se organizem aí para fazer alguma pergunta, enfim. Só que hoje eu não vou abrir assim para essas perguntas gerais para o tarô. Hoje aqui o objetivo agora é tirar 2 cartas para finalizar essa energia de troca de conhecimento aqui que a gente teve, esse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês, dentro de todo o apoio, conhecimento, habilidade que eu desenvolvi até agora. Espero estar desenvolvendo cada vez mais e é isso, esse é o caminho.
certo? Então eu vou aqui tirar algumas cartas para simbolizar um pouco essa energia desse momento que a gente está conversando aqui. Então vamos lá, vamos respirar nesse momento, ver o que o universo quer nos trazer aqui, esse divino quer nos trazer de energia, de informação, para a gente ir ao encontro, de ter uma reflexão para quem está assistindo agora, para quem vai assistir depois. E aí já foram caindo algumas cartas. Hoje eu estou utilizando aqui o baralho cigano, né? Que eu gosto também bastante. E a gente vai ver que a primeira carta que caiu foi a carta da cegonha, né? Então, essa carta da cegonha, ela fala sobre esse feminino, esse ampliar, essa energia nutridora, criadora, essa expansão, esse expandir na vida. Depois a gente vai ao encontro de falar um pouquinho aqui da carta dos peixes. Então, para vocês verem aqui a carta dos peixes, ó. É interessante essa carta dos peixes, que ela vai falar justamente dessa expansão ou dessa estrutura financeira na vida que a gente pode construir. E o quanto a abundância não está só interligada na vida material, ela está interligada justamente com o que a gente está falando aqui, com essa conexão de respeito com o divino. Não só o divino fora de nós, mas o divino, o mestre interno, para que a gente possa evoluir, expandir. E aí vem uma dama, que a gente faz a leitura aqui de quem vai ao encontro de fazer aqui a pergunta, como eu estou direcionando essa live, né? Ela está aqui trazendo toda essa perspectiva. Então, essa perspectiva de expandir os horizontes, de expandir esse divino que está dentro de nós, também está muito conectada com o digital. Também está muito conectada em humanizar esse lado digital, né? Socializar aqui no digital. É um pouco do meu objetivo aqui com vocês também. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vou encerrando aqui. Acho que hoje se delongou até mais um pouco, né? E a gente vai se falando. Até mais ver, galera. Não tem nenhuma pergunta aqui. Se vocês tiverem pergunta, pode enviar via direct que eu vou respondendo. Então, um super beijo e até mais ver.